Olá, amigos. Esta aula era planejada para um curso fechado, um curso pago, sobre grandes mistérios da Kabbalah e do judaísmo. Mas chegamos a 1.000 inscritos no canal. E assim eu compartilharei esta aula completa, uma aula muito valiosa, que eu não falaria desses temas em público, inclusive, mas como um agradecimento, colocarei aqui então a aula completa no canal. Chegamos a 1.000 inscritos sem nenhum anúncio pago, de forma totalmente orgânica, com a ajuda de vocês na divulgação. Então, a melhor forma de retribuir é essa. Fiquem com a aula. Um rio misterioso, cuja existência é especulada pelos sábios do judaísmo há muito tempo. Ou seja, se sua existência física neste mundo material, ou em uma espécie de existência paralela, que seria uma outra dimensão, ou se é algo simbólico. É o rio Sambation. O tema deste rio desdobra em vários outros temas misteriosos e curiosos da Kabbalah, como, por exemplo, as tribos perdidas de Israel, quando essas tribos reaparecerão, ou se reaparecerão, pelo menos no nosso espaço físico. Também os mistérios de Kaf HaKela, que eu menciono no curso, que é o mistério da alma estilingada, da alma perdida ou, de certa forma, penada, os mistérios do Guerrinon, a Geena. Todos estes temas curiosos passam por este assunto, que é muito pouco comentado fora dos estudos judaicos mais profundos. Teoricamente, todos os judeus de hoje descendem apenas de duas tribos, a de Benjamim e a de Judá. Os coanitas, por exemplo, ou Koanim, são atualmente Koanim por Hazakat, por suspeita. Porque, diz o Talmud, que quem não foi visto entrando e saindo do Misbeach, do tabernáculo, é um Cohen apenas por Hazakat, por suspeita. Então, por exemplo, embora os Koanim de hoje, se alguns, né, os mais observantes, sigam aquelas leis de pureza, isso é feito por suspeita, por suspeição. Não há uma confirmação de que, de fato, são Koanim até a era messiânica. Então, teoricamente, é isso. A partir disso, várias especulações surgiram. Por exemplo, de que os Ashkenazim são descendentes de Benjamim e os sefarditas de Judá. E assim, há dúvida em qual local as 10 tribos foram parar. Elas foram exterminadas, foram assimiladas, ou o que ocorreu de fato? Né? Segundo, então, o Midrash, elas foram exiladas, como mencionei já. Né? E qual é este local de exílio? Aqui vamos recorrer a um estudo um tanto misterioso e obscuro de um rabino muito importante na história da Kabbalah, o rabino que foi o próprio escriba do Ari, do grande Arizal Yitzhak Luria, o famoso e controverso Raim Vital, que escreveu sobre isso em um livro que traz muita contestação. É o livro Eitz Hadaat Tov, o livro do bom conhecimento. Qual é a controvérsia? Se este livro foi escrito antes de seu contato com o Ari, antes de se tornar um aluno do grande Ari, é um livro que, digamos, é só mais um livro. Não? Um livro que pode ter um valor ou não. Mas, se ele foi escrito depois da fase de sua vida, na qual ele se tornou o escriba do Ari, o peso já é totalmente diferente. Se foi escrito depois, isso significa que é um livro ditado pelo próprio Ari, das aulas do próprio Ari. E para os cabalistas que seguem a escola loriânica, tudo que o Ari escreveu é de aceitação obrigatória. Não é opinião, não é filosofia. Não diria um dogma, mas a aceitação daquilo ali para a Kabbalah
que segue a escola luriânica, não há nada a contestar. Tudo que está presente, que é do Ari, é, digamos, infalível. Isso porque o conhecimento de Kabbalah que o Ari expôs veio da Mitvita de Rakia, uma espécie de escola celestial na qual ele recebeu as revelações do próprio profeta Elias. Então, não é uma questão de meras de opiniões, mas, pelo menos para quem é cabalista da escola luriânica, é uma questão de revelação. Seja qual for o caso, ali Vital faz uma reflexão muito interessante, citando as palavras dos Rahamim, dos sábios, que dizem algo que é, digamos, um tanto incômodo. Contra a tua vontade você nasce, contra a tua vontade você morre e contra a tua vontade você prestará contas. Isto é, você nasce judeu ou goi ou não judeu, não de acordo com a sua vontade. Você nasce, segundo a Kabbalah, de acordo com o Gilgulim, com as rodas da reencarnação das almas. E também, digamos, para quem não é tão cabalista assim, por conta da própria natureza. Né? Então, de fato, você não pede para nascer, poucas pessoas desejam morrer, não é? E no caso da crença judaica, a prestação de contas é algo que não depende da nossa vontade. É assim que Vital entende a Parashá Nitzavim, que menciona Deus amaldiçoando, e aqui no hebraico, como vocês verão, o amaldiçoar tem um sentido parecido com admoestar, com corrigir a Israel 3 vezes. Há 3 maldições que Deus lança como um remédio ao povo. Pois no judaísmo se reza todo dia em agradecimento a Deus por nascer judeu. O judeu reza todo dia um agradecimento por não ter nascido gentio, não ter nascido um goi. Isso é obviamente entendido como uma dádiva, ou seja, algo que você precisa agradecer, mas que carrega grande responsabilidade. E essa grande responsabilidade está justamente nos 613 mandamentos. É por isso que a Torá diz ao judeu que quando ele descumpre, ele se afasta da Torá, o que acontece? Que caia sobre ti toda a maldição. E também, da mesma forma, é dito que o sofrimento será tão terrível que ele desejará que o dia seja noite e a noite seja dia. São 3 grandes maldições, mas se contarmos todas as maldições que Deus joga em seu povo na Torá, teremos 98 maldições. E aqui já começa a primeira curiosidade que chegará no grande mistério desta aula. 98 corresponde à gematria Tsar, isto é, o Tzad, que é 90, e o Het, que é 8. E segundo os sábios, isso é uma alusão ao verso da Torá, meu amado é branco, Tsar, e vermelho, Adon. O vermelho é ligado ao amor, então é mais uma alusão de que as maldições e as punições que Deus lança ao seu próprio povo são maldições de amor, uma maldição que busca corrigir. E assim, essas 98, chegamos às 3 grandes maldições, que são as principais. A primeira é a da Parashá Bechukotai, a segunda da Parashá Kitavô, e a terceira, a já mencionada, Nitzavim. Segundo Vital, todas as maldições da primeira maldição, Bechukotai, foram cumpridas com a queda do primeiro templo. Essa maldição ocorreu porque o povo abandonou a observância da Torá, a fidelidade ao Deus único, e assim ocorreu um grande declínio moral, espiritual, que levou à queda do templo e ao cativeiro da Babilônia. Basicamente, os pecados do derramamento de sangue, das relações sexuais impuras e da idolatria causaram então a queda do primeiro templo. A segunda
é bem explicada no Tratado Yoma, na folha 9 Aleph do Talmud. E ali é dito que o pecado de Sinat Hinan, do ódio gratuito, causou a segunda maldição e a queda do segundo templo. O Talmud menciona 24 facções e uma grande divisão entre o povo hebreu na era do final do segundo templo, o que está de acordo com as fontes históricas. Gregos, romanos, judeus destacam que aquele período foi marcado por uma disputa entre diversas facções do povo hebreu. As mais conhecidas, por exemplo, são registradas até no Novo Testamento: os fariseus, os saduceus, os sicários. Mas nós sabemos da existência de várias outras, como, por exemplo, as comunidades de Qumran. Por exemplo, atualmente, o judaísmo continua dividido em diversos grupos, grupos que pensam bem diferente. Judeus cabalistas, por exemplo, acreditam em reencarnação. Judeus que não são cabalistas normalmente não acreditam. Mas, naquela época, havia um profundo ódio. Com o tempo, os judeus aprenderam a conviver com suas diferenças, tanto em questões de minhá, de costume, como até mesmo nas questões de Deot, as opiniões sobre a interpretação da Torá, sobre pontos relacionados à vida espiritual e assim por diante. Mas, naquela época, cada grupo era um tanto dogmático, se achava dono da razão e perseguia, inclusive, fisicamente os outros grupos. O Talmud Eruvin diz que, em caso de controvérsia em Alahá entre Rav Akiva e Rav Eliezer, a Alahá segue Rav Akiva. Mas aqui é uma questão de Agadá. Em questão de Agadá, esse princípio não se aplica. Isso explica porque o Zohar, por exemplo, neste caso, segue a opinião do Rav Eliezer, pois o Zohar diz que quando a grande batalha entre Gog e Magog começar, as 10 tribos se revelarão. Elas sairão da montanha da escuridão, cruzarão o rio e serão novamente vistas entre nós. E não voltarão sem pompa. Aliás, voltarão em um papel de grandeza, pois o Zohar comenta que assim que o Messias começar a ser combatido pelas nações, durante a batalha de Gog e Magog, as 10 tribos surgirão como uma espécie de força de elite, uma ordem militar especial para subjugar as nações. Eu fiz até uma continha, porque qual seria o número destas 10 tribos? O Zohar não dá uma pista, ele dá um número exato. Ele menciona aqui, são 50 mil fileiras com 18 mil justos. Teríamos, então, dessas 10 tribos, 900 milhões de judeus que surgiriam, portanto, deste exílio para esta grande batalha. O Zohar também menciona que esta batalha de Gog e Magog colocará 70 nações do mundo contra os judeus. E algo, segundo essa versão, ocorrerá no mundo, pois, de alguma forma, os judeus, em 900 milhões de pessoas, serão agora a maioria da população. Isto é, diante do número de pessoas que temos hoje no mundo, provavelmente ocorrerá alguma tragédia global. Essa batalha de Gog e Magog, segundo a interpretação cabalística, será tão violenta de modo que até os gentios, que hoje são maioria, serão menores do que 900 milhões de judeus que retornarão deste exílio. Embora o Zohar mencione que estes exilados retornados terão uma força física tremenda e terão muito poder, a batalha será angustiante, terrível, e apenas ao final dela será cumprida a profecia do livro de Zacarias. Naquele dia o Senhor sairá e combaterá. E aqui a opinião do Rabi Eliezer é sustentada segundo outro verso da Torá, onde Deus diz que no futuro fará maravilhas. E o plural, maravilhas, Nifaot,
É a base para o argumento do Rabino Eliezer e do que o Zohar também interpretará, isto é, que os milagres serão até 50 vezes maiores do que os milagres feitos na saída do Egito. Um dos milagres da saída do Egito é a abertura do Mar Vermelho. O Zohar diz que há uma, digamos, repetição e ainda maior do que a abertura do Mar Vermelho será a abertura do rio Sambatyon, isto é, o rio se abrirá para que as 10 tribos retornem do exílio. O curioso é que alguns rabinos em Israel hoje perguntam por que isso não ocorreu ainda. Parece que não só o povo hebreu, mas o mundo como um todo está perto da batalha de Gog e Magog, ou ainda há um estado, digamos, um tanto alarmante no mundo. Alguns rabinos entendem, por exemplo, que até o crescimento dos muçulmanos na Europa, onde eles já oprimem a população europeia, já é um dos sinais de que isso está próximo. Mas, afinal, o que impede o aparecimento ou a travessia do povo das 10 tribos? O tratado Corban Haedá menciona que o rio Sambation é um tanto quanto bravo, agitado, e que é impossível atravessá-lo fora do Chaves. O problema é que quando chega o Chaves e o rio fica calmo, atravessá-lo violaria as leis do Chaves. Então, é praticamente impossível atravessá-lo sem violar a Torá. E como os exilados das 10 tribos são observantes, engajados em Torá, eles estão impossibilitados de atravessá-lo. Ainda o tratado Or Zarua, que menciona que o rio não é um rio de água, mas é um rio repleto de pedra, cascalho e areia. Um cenário um tanto até assustador, parece coisa até de filme de terror. E aqui a coisa fica mais interessante quando vemos o que o Radak menciona sobre os guerreiros de Gog e Magog. Ele diz que os guerreiros de Gog e Magog não serão oriundos de alguma nação do mundo. Eles estão encarcerados ao norte, esperando o momento para aparecer. Assim como os guerreiros das 10 tribos são exilados na pureza, os de Gog e Magog estão exilados na impureza, digamos que na Sitra Achra. Assim, por exemplo, a opinião do Nachmanides, um dos precursores da Kabbalah, ele diz que o próprio nome Sambatyon remete ao Shabbos, onde o prefixo é completado pelo sufixo yon para denotar glória, grandeza ou beleza. E, por sua vez, isso está ligado ao grande mistério e à grande sacralidade do Shabbos, pois o maná também deixava de cair durante o Shabbos. Está escrito na própria Torá. Então, este rio milagroso, misterioso, que não encontramos aqui na Terra, também obedece ao Shabbos e deixa de correr. E aqui os sábios entendem uma alusão ao rio Sambation na própria Torá. A Torá diz: teus testemunhos são muito fiéis. E aqui destacam a palavra testemunhos no plural. Eles comentam que testemunhos é escrito edoterra, sem o tav final, o que na gematria seria uma alusão ao Shabbos, ou seja, o rio Sambation é um dos testemunhos divinos, mas, por exemplo, o maná foi um testemunho visível, já este rio é um testemunho invisível. Então surge a interpretação de que este rio pode estar aqui na Terra, mas é invisível aqui na Terra. E aqui vamos para outro mistério citado no Kerlot Yaakov, que é o do peixe Stapler. Este peixe, segundo a lenda, deixa de nadar durante o Shabbos. Ele fica alojado, descansando
em algumas pedras e só volta a nadar depois do Shabbos. Então, seriam três sinais da santidade e da própria mística do Shabbos em relação à própria consumação dos nossos tempos. O maná é o descanso do ar durante o Shabbos. O peixe lendário, o descanso do mar. E o rio Samblation é o descanso da terra, pois é uma água com cascalho, com areia, que no Shabbos faz a terra ali descansar ou ficar seca, ou até mais amena. É um descanso da terra. E daqui até surge uma segulá interessante. A segulá que diz que quem come peixe no dia do Dag será poupado dos sofrimentos do Guerrinon, da Geena. E o mistério aqui é o seguinte: temos Dalet e Gimel, ou seja, 7 na gematria, que é o dia do Shabbos. E por quê? O dia do Shabbos, o 7, é ligado a Dag. Dag seria um acrônimo, uma abreviação do quê? Mas os sábios explicam o que significa isso. Quem é salvo com esta segulá não é quem come o peixe, porque comer um peixe, ainda que como uma segulá num dia especial, não é algo que é capaz de poupar alguém, porque não há mérito. Na verdade, é uma ação muito mais mística e assustadora até do que pensamos. Os sábios dizem que é o peixe que recebe um livramento, porque na Kabbalah tudo está nos Gilgulim. Os peixes, até as plantas, as pedras, possuem uma alma, possuem uma centelha ali que reencarna. Então, obviamente, a existência como peixe é uma existência inferior à existência humana. Quem é poupado ali por ser consumido num dia santo, quem tem a alma elevada é o peixe. Então, essa é uma segulá para elevar aquelas almas que estão reencarnadas em peixe. Isso segundo a Kabbalah. Isso porque reencarnar como peixe é algo comparável ao sofrimento no Guerrinon, no purgatório. Isso é confirmado no Yalkut Roivni, onde está escrito de forma literal que o peixe que é consumido no Shabbos tem a alma elevada, escapa deste estado de sofrimento. Por exemplo, talvez aquela centelha fosse uma centelha que esteja necessitada de retornar mais vezes como peixe. E quando, na forma de peixe, ela é consumida no Shabbos, ela escapa da necessidade de outras reencarnações. Mas há testemunhos ou lendas de visitas ou de provas deste rio, segundo uma história contada pelo Rav Shmuel Yafé Ashkenazi. Sim. Ele diz que conheceu um homem que carregava em um pote de vidro um pouco desta areia do rio Sambation. E por que sabiam que este pote era de areia deste rio? Porque durante a semana toda a areia ficava agitada dentro do pote, uma espécie de movimento até agressivo, mas em todo o Shabbos a areia se aquietava. Ainda um outro testemunho curioso e até um tanto impactante, que é do rabino Israel Ben Menasser, que foi presidente do Tribunal Rabínico de Amsterdã há quase 500 anos atrás. E ele escreveu, jurando ah, pela fidelidade à Torá, de que este testemunho de seu pai era verdade. Seu pai, que também foi presidente do Tribunal Rabínico de Amsterdã, viveu em Portugal. Ele diz que ali em Portugal havia um negro alforriado que, inclusive, era de origem africana, nascido em África e não nascido em Portugal, que carregava um pote semelhante. É dito que este homem andava em todo o Chaves
com a areia ali calma, depois que a areia era vista agitada durante os outros dias, passando em frente à casa dos judeus marranos, ou seja, aqueles que foram obrigados a se converter ao cristianismo em Portugal durante a era da infame rainha Isabel, e mesmo diante da conversão, que era uma conversão falsa, continuavam praticando o judaísmo em segredo. Este ex-escravo, com este vidro, proclamava: Vejam, vejam que grande milagre, é o Deus de vocês testemunhando. Ele foi repreendido várias vezes pelos padres e pelas autoridades portuguesas, segundo a história, por confirmar, digamos assim, a religião dos judeus. Mas, curiosamente, ninguém tinha coragem de tocar neste homem. Então, é mais uma história curiosa. Que há outro fator muito curioso, porque o Talmud menciona, no Tratado de Berahot, criaturas bem parecidas com aquilo que chamamos de sereias. Dito que há criaturas no mar que têm metade humana e metade peixe. E, segundo lendas e histórias judaicas, estas criaturas possuem um canto sedutor que atrai embarcações para devorar os seus marinheiros. E, segundo algumas interpretações, estas criaturas seriam oriundas do rio misterioso. Claro que há explicações plenamente racionais para essas lendas. Eu, por exemplo, penso que as tais sereias são apenas piranhas, peixes que devoram embarcações que naufragam, ou ainda, quem sabe, lendas que são resquícios da Babilônia, pois nas histórias babilônicas, como podemos ler em Beroso, em suas famosas crônicas, o mundo teria sido instruído por uma criatura mítica metade humana e metade peixe, o Anis, que acabou se tornando uma divindade da Babilônia. Aqui há outra lenda interessante sobre o rio, relacionada ao próprio Rav Akiva. É dito que Rav Akiva debatia com frequência com um romano muito famoso, Turno Rufo, que era o governador da Judéia no século II, durante a vida do Rav Akiva. E ele, digamos, nutria uma relação de ódio e admiração por Akiva. Até então, ele não permitia que fizessem mal a Rav Akiva, porque adorava os debates que tinha com ele. Mas ele ficava muito indignado, porque sempre perdia o debate, de modo que virou chacota de sua própria esposa. Mas já chegaremos aqui na parte do talarico Rav Akiva. E um desses debates, Rufo perguntou quando sabemos que o Shabá é Shabá. Por quê? Diante de tantas mudanças, até de calendário entre os hebreus, como saber exatamente que o Shabbos ou o Shabá de hoje é o Shabbos, que hoje é de fato sábado, que hoje corresponde ao sétimo dia, ou que, por exemplo, por eh, problemas da vida ordinária, hoje não é sábado apenas por convenção? Se esse dia é santo mesmo, se é convenção humana? Akiva respondeu: demonstrarei através de sinais. O primeiro sinal, o túmulo do teu pai não solta fumaça durante o Shabbos, porque durante o Shabbos até o julgamento, os tormentos do Guerrinon, da Geena, cessam. O segundo, que não há necromancia no Shabbos, pois nem os espíritos dos mortos trabalham no Shabbos. E o terceiro, que tem relação com esta aula, e mais impressionante, há as águas do rio Sambation paradas. E é dito na lenda que Rav Akiva comprovou. Então, ao que tudo indica, segundo as lendas, é que se o rio é desconhecido digamos, da humanidade comum, aparentemente Rav Akiva e outros poderosos sabiam da existência deste rio. Então, diante do fato de que Rabi Akiva estava na Judéia,
a localização, digamos, oculta deste rio só pode ser na região do Levante. É aqui que algumas especulações o colocam entre as fronteiras da Babilônia. Apenas a título de curiosidade, a esposa de Rufo fez tanto deboche de Akiva que Rufo teria dito: então vá você e debata com Akiva. A Akiva teria vencido o debate contra a esposa de Rufo, e com isso ela acabou se apaixonando por Ravi Akiva e acabou tendo um caso com ele, se tornou esposa de Ravi Akiva. Ou seja, além de perder os debates, ele ganhou um par de chifres. Mas, segundo a própria história, essas peripécias de Ravi Akiva acabaram finalmente custando a sua vida, quando não só por perder debates, mas por ganhar como troféu da derrota dos debates um belo par de chifres, Rufo ficou furioso e acabou dando um fim à vida do Ravi Akiva. Seja lá como for, né, este mistério, digamos, que cada um, né, pode tirar as suas próprias conclusões, eu trato como uma questão de imaginário, como elemento lendário, né, demonstram aspectos fundamentais para o estudo da escatologia judaica. Por quê? A escatologia judaica ela é desenvolvida pela Kabbalah e é um dos pontos ah, onde a Kabbalah recebe mais influência da literatura judaica antiga, pré-Kabbalah. Né? Porque a literatura de Rehalot Merkavah possui diversos aspectos escatológicos. Embora não seja explícita sobre a questão do fim do mundo, dali se retira muitas alusões, muitos temas ligados à questão do fim dos tempos, e como isso se transforma ao longo da história judaica em novas explicações e novas hermenêuticas, o que é fundamental também para entender estas transformações em outras religiões abraâmicas, como o cristianismo e o islamismo. Então, continue acompanhando o canal, acompanhando meus cursos, inclusive o curso que logo será lançado, Grandes Mistérios da Bíblia e da Kabbalah, que certamente não será um curso de curiosidades, tá? Eu não lido só com curiosidades, mas uma ferramenta poderosa para analisar a estrutura do imaginário. Obrigado, pessoal, um grande abraço.